Álvaro fica em pânico ao perceber que Ângela desapareceu do esconderijo e Nestor supõe que ela fugiu pela janela. Nestor resolve procurar Ângela pelos arredores. Enquanto isso, Álvaro a chama em voz alta. Ângela, em silêncio, sai debaixo da cama e se esconde, mas Álvaro escuta seus passos. Leonardo pergunta a Ed por que Ângela foi se encontrar com Álvaro. Ed responde que não sabe, mas Leonardo desconfia, pois já viu no celular de Ed que ela foi atrás de Álvaro e precisava falar com ele. Ed explica que na noite anterior, quando Ângela não voltava, ela lhe enviou aquela mensagem. Leonardo, intrigado, questiona se Ed está dizendo que foi Álvaro quem a chamou para buscá-lo. Ed confirma, explicando que estava ao lado de Ângela quando ela atendeu a ligação, e Álvaro mencionou que estava perdido algumas ruas dali numa loja. Ed pede a Leonardo que não fique zangado com ele, pois Ângela o havia pedido para manter tudo em segredo. Confuso, Leonardo insiste para que Ed conte a história desde o começo, pois não está conseguindo entender nada. Álvaro segue procurando por Ângela e afirma que sabe que ela está por perto. Ele suplica que ela não fuja, pois se for presa, as consequências serão muito piores. Mesmo assim, Ângela foge, deixando Álvaro angustiado. Na vila, Pablo tenta tranquilizar Abel, garantindo que ele não será deixado sozinho nessa situação. Abel, no entanto, afirma que não pode permitir que os outros sejam culpados por acobertá-lo. Luz também acredita que é injusto Abel ser preso por algo que não cometeu intencionalmente. Porém, Abel insiste que não pode negar ter disparado contra Félix, mesmo que tenha sido um acidente. Pablo alerta que se Abel for preso, pode ficar na cadeia por muitos anos. Aterrorizado, Abel declara que só agiu em legítima defesa e que o criminoso é Félix. Pablo esclarece que Félix é um bandido envolvido com gente muito perigosa e que certamente farão de tudo para incriminar Abel. Abel reflete e diz que pelo menos conseguiu resolver as pendências com Guigo. Luz sugere que Abel pense em Nancy, no filho deles. Abel responde que seu filho precisa entender que quando se comete um erro é necessário assumir as consequências. Em seguida, Abel decide procurar Garcia para se entregar, deixando Pablo e Luz profundamente tristes. Leonardo afirma a Ed que a mensagem não foi escrita por Ângela, pois está tudo muito estranho, começando pelo fato de ela jamais abandonar o filho. Ed concorda, mas não entende e pergunta quem teria escrito a mensagem. Leonardo tem quase certeza de que foi Álvaro. Ed admite que isso faz sentido, mas questiona o que realmente aconteceu e para onde eles foram, algo que Leonardo também se pergunta. Nestor continua procurando por Ângela, pedindo que volte, dizendo que só querem protegê-la. Ele alerta que não há nada por perto, que está frio e perigoso. Escondida, Ângela ouve tudo, tremendo de frio. Dário se instala na sala que era de Geraldo, assumindo o cargo de diretor-geral, e pede que Nancy comece no dia seguinte, destacando que há muito a ser resolvido. Nancy concorda e Dário informa que ela pode usar o seu consultório até arranjarem uma sala definitiva. Ela lembra que ainda precisam resolver nos tribunais as ações cedidas por Geraldo. Dário, surpreso, pergunta se isso não foi solucionado. Nancy explica que não, que a decisão do juiz apenas impediu Samantha de assumir a direção geral, mas as ações dependem de mais análise. Dário, otimista, diz que pelo menos venceram uma parte, o que já é positivo. Nancy concorda, mas lembra que precisam lidar com a denúncia contra Ângela. Dário sugere que vejam como ajudá-la. Nesse momento, Nancy recebe uma ligação de Pablo informando que Abel se entregou à polícia. Na sala de Samantha, Gonçalves confirma que a ordem judicial é legal. Samantha pergunta se não há nada a fazer e Gonçalves diz que por enquanto não. Frustrada, ela afirma que precisa tirar Dário da sala de seu pai e Gonçalves explica que isso só será possível após a apelação, o que vai levar tempo. Samantha, impaciente, comenta que tempo é o que menos ela tem. O advogado sugere que ela não crie mais problemas, mas Samantha, irritada, reclama que Dário e Nancy estão arruinando seus planos. Nestor informa Álvaro que não encontrou Ângela, supondo que ela pode ter se escondido em algum armazém. Álvaro quer procurá-la, mas Nestor sugere que ele fique para ele se concentrar nas buscas, evitando se perder. Além disso, é importante que Álvaro esteja presente caso Ângela retorne.
Álvaro concorda e, preocupado com a possibilidade de Ângela estar sozinha lá fora em meio ao frio, ele suplica a Nestor que a encontre, jurando que se algo acontecer a ela, ele vai morrer. Desesperado, ele faz uma prece pedindo a Deus que proteja Ângela. Na mansão, Samantha arremessa objetos enquanto Mirtes tenta acalmá-la. Samantha questiona como pode se acalmar se tiraram dela a direção de seu próprio hospital. Ela promete que Nancy e Dário pagarão caro por isso. Mirtes garante que a situação é temporária, mas Samantha retruca que levará uma eternidade nos tribunais. Mirtes insiste que no final Samantha terá todo o poder, mas precisa manter a calma. Samantha grita que tudo está dando errado. Salma, atraída pelos gritos, aparece e pergunta o que aconteceu. Samantha lembra que Ângela desapareceu e Salma pergunta se ainda não foi encontrada. Mirtes confirma que ninguém sabe o paradeiro dela. Enquanto Mirtes segura Samantha, ela amaldiçoa Ângela, desejando vê-la presa. Descontrolada, Samantha se afasta de Mirtes e pega uma garrafa de bebida, ignorando os conselhos de Mirtes e Salma para que ela não faça isso. No entanto, Samantha afirma que elas não entendem que a bebida é a única coisa que a consola, chocando Mirtes e Salma. Ed pergunta a Garcia se Abel foi levado. Garcia explica que a situação de Abel é complicada e que ele já foi encaminhado para a prisão do Ministério Público. Leonardo pergunta se Abel terá direito à fiança, mas Garcia diz que não sabe, mencionando que parece que Nancy já está cuidando disso. Ed lembra que eles têm outra emergência. Garcia informa que já está ciente que Ângela desapareceu com Álvaro, mas que os protocolos para pessoas desaparecidas já foram ativados. Leonardo, preocupado, pede que localizem o celular de Ângela e façam o necessário para encontrá-la. Garcia diz que iniciarão as buscas nos hospitais e necrotérios, deixando Leonardo angustiado. Ed tenta tranquilizá-lo, afirmando que Ângela está viva e pedindo a Garcia que encontre Ângela e Álvaro. Garcia pede que não se preocupem tanto, ressaltando que situações assim acontecem mais frequentemente do que gostariam. Por fim, Leonardo pede a Ed que fique com Josué enquanto ele dá mais uma volta pelo bairro. Ele também solicita que Ed mantenha o telefone ligado e o avise se houver alguma novidade. Dário envia um áudio para Flávia informando que está tudo bem. Ele agradece por tudo que a mãe fez por ele, reconhecendo que teve um dia difícil, mas conseguiu superar. Pede perdão por não ter entendido Flávia e por julgá-la mal. Agora compreendendo que tudo o que ela fez foi para moldá-lo como uma boa pessoa, prometendo que não a decepcionará. Ao desligar, ele promete o mesmo a Geraldo. Ângela reza a Deus pedindo ajuda para sair dessa situação e ver Josué novamente. Ela se mantém escondida ouvindo os gritos de Nestor procurando por ela. Ao amanhecer, Nestor a encontra encolhida e aparentemente com hipotermia. Preocupado, pede que não durma, percebendo que ela está tremendo e gelada. Leonardo informa Clara e Ed que não encontrou Ângela e Álvaro nem nos hospitais nem nas delegacias. Uma senhora disse que viu Álvaro perto da vendinha esperando alguém. Josué, inquieto, sente falta da mãe e Clara decide colocá-lo para dormir. Indignado, Leonardo comenta com Ed que parece que eles sumiram do mapa, tudo por causa do idiota do Álvaro. Ed sugere que Álvaro tenha levado Ângela com mentiras, pois não acredita que ela deixaria Josué assim. Leonardo critica Álvaro por separar uma mãe de seu filho. Nestor leva Ângela de volta ao esconderijo e informa Álvaro que ela parece estar com hipotermia. Álvaro abraça tentando esquentá-la, enquanto Nestor a envolve com cobertores e avisa que vai buscar um aquecedor e algo quente para ela comer. Enquanto Ângela delira, perguntando por Josué, Álvaro tenta tranquilizá-la e pede perdão, afirmando que só queria protegê-la. Ângela tem recordações do dia em que conheceu Leonardo, quando ele a salvou de um assalto, e delira, pensando que Álvaro é Leonardo. Durante a visita a Abel na prisão, Nancy explica que uma investigação é necessária, pois Félix o acusa de tentativa de homicídio através de seu advogado. Abel contesta, argumentando que ele também poderia ter sido atingido pelo tiro. Nancy concorda, mas lembra que Félix foi o ferido, o que o leva a buscar justiça. Além disso, Félix está pedindo uma indenização milionária pelos danos.
Abel destaca que Nancy sabe que só tentou detê-lo porque a polícia estava inativa, mencionando as maldades de Félix contra todos eles. Nancy explica que alegará que Abel tentou fazer uma prisão civil e que agiu em legítima defesa, já que Félix o atacou com sua própria arma. Abel confirma que foi exatamente isso que aconteceu. Nancy pede que Abel tenha fé, garantindo que fará o possível para tirá-lo de lá. Abel assegura que fé não lhe falta, mas menciona que Félix já jurou vingança. Ele não entende como Félix, com tantos crimes, ainda está solto e fazendo o que quer. Nancy responde que, infelizmente, Félix é astuto e traiçoeiro, prometendo que o colocarão em seu devido lugar, mas Abel precisa ser paciente. Embora Nancy espere que Abel seja solto em breve, ela não sabe quanto tempo ele ficará preso. Abel confessa que o que mais dói é estar longe de Nancy e do bebê deles. Estrelinha e Guigo vão receber Ed e Oscar com alegria, que chegam com compras do supermercado. As crianças encontram um pacote de salgadinhos e Ed repreende Oscar por comprá-los, lembrando que Estrelinha não pode comer isso. Oscar pede que Ed não seja exagerado, comentando que uma batatinha não faz mal. Ed insiste que Estrelinha vai comer tudo. O assistente social chega para buscar Estrelinha, informando que foi avisado de que ela não tem estabilidade na casa e que todos podem ser despejados a qualquer momento. Ele também observa que a menina está comendo. Estrelinha se livra do salgadinho imediatamente, implorando para não ser levada para o orfanato. Ed afirma que estão se esforçando para dar a ela o que precisa. O agente menciona que Ed está desempregado, sem casa própria, solteiro e estudando, e que não está em condições de cuidar de uma menina como Estrelinha. Oscar, por sua vez, defende Ed, afirmando que ele não está sozinho, pois tem casa, a dele. Ele explica que Ed e ele vão se casar e que Estrelinha e Ed vão morar com ele. Samantha avisa Gonçalves que decidiu não esperar mais e exige que ele encontre uma maneira de recuperar imediatamente o que é dela. Ela afirma que este é seu hospital e que nada nem ninguém a impedirá de tê-lo. Maíra ensina Luz a usar o computador da empresa. Luz menciona que precisa informar os chefes por e-mail sobre o que está acontecendo com Ângela. Maíra pergunta se ainda não houve notícias e Luz responde que oficialmente Ângela não foi declarada desaparecida. Dário se aproxima e fica impressionado com a eficiência de Luz no trabalho. Assim que ele se afasta, Maíra comenta que desse jeito ninguém sentirá falta dela. Luz pergunta o porquê e Maíra mostra seu anel de noivado, revelando que está indo morar na Argentina com seu namorado argentino que conheceu na internet. Luz deseja felicidades a ela. Ed se despede de Estrelinha, garantindo que ela voltará a morar com ele. Guigo entrega seu ursinho de pelúcia para que cuide dela, abraça a amiga e acompanha até a porta da vila. Oscar pede a Ed que fique tranquilo, pois tudo dará certo. Chorando, Ed lamenta por terem levado sua menina outra vez e questiona se Oscar falou sério sobre se casarem. Oscar afirma que sim, que ama Ed e Estrelinha e quer construir uma vida com eles. Os dois se abraçam emocionados. Ângela ainda treme muito e Álvaro pede que ela seja forte, enquanto Nestor vai buscar medicamentos. Félix chama pela enfermeira e Nélida chega pedindo que ele não grite por causa dos outros pacientes. Félix informa que pediu um calmante e que ninguém faz nada. Nélida responde que já foi administrado o medicamento no horário correto e que Félix não é o único paciente. Félix exige ver Samantha, mas Nélida explica que não pode simplesmente entrar na sala dela para chamá-la. Félix garante que ela virá porque o conhece. Isaac e Salma tomam um café na mansão e ele pede que Dalva prepare ovos mexidos com aspargos para mais tarde. Dalva não compreendeu seu pedido e Salma repete, dizendo que ele não falou em outro idioma. Leonardo liga para o celular de Salma, mas Isaac aconselha não atender para deixá-lo desesperado atrás dela. Leonardo então envia uma mensagem pedindo para conversar. Salma afirma que Leonardo só se preocupa com a filha, não com ela. Isaac acha que o importante é que Leonardo volte para Salma. Ela pergunta se o amor de Isaac por ela já acabou. Ele explica que podem aproveitar o melhor dos dois mundos sem compromissos. Salma observa que Isaac nunca quer compromissos.
Nélida informa a Samantha que Félix não para de gritar e insultar o pessoal, perguntando se é verdade que ela o conhece. Samantha responde que um pouco sim, mas pede para que Nélida diga a Félix que irá vê-lo, tentando enrolá-lo. Nélida insiste que Félix está impaciente e muito grosseiro. Samantha avisa que tem assuntos mais importantes para resolver. Quando Nélida sai, Samantha pergunta a Gonçales o que aconteceu com Ângela. Ele conta que nem as pessoas da vila sabem onde ela e Álvaro estão, deixando Samantha perplexa. Maíra apresenta sua demissão a Dário e informa que vai se casar. Dário abraça, desejando felicidades. Maíra assegura que Luz está pronta para assumir sua função. Dário concorda que Luz é eficiente, mas pondera se não é cedo para deixá-la nesse cargo. Maíra garante que Dário não terá problemas com Luz e ele fica tranquilo, já que é ela quem está recomendando. Dário a abraça novamente, desejando que ela seja feliz, e Maíra garante que sentirá saudades.